E hoje a nossa casa, ela vai ficar um pouquinho maior. A gente tem novos amigos e irmãos para receber como parte da nossa casa aqui, a Betânia. Nós tivemos batismo hoje pela manhã, temos também recepção de novos membros, então queria chamar aqui à frente a Luísa, a Cristina e o Luiz. São aqueles que vão aumentar o grupo daqueles que vão fazer parte. Eu acho que pode subir aqui em cima. Vão aumentar o grupo daqueles que vão fazer parte desses irmãos que estarão sempre de braços abertos para receber qualquer um de nós e qualquer outra pessoa que venha chegar. Eles tomaram a decisão de fazer parte e congregar com a gente aqui também, de fazer parte da nossa igreja, e a gente sempre fala a respeito disso, da importância, da gente fazer parte de uma igreja local, da gente estar envolvido com as coisas da igreja local, da gente estar disposto a servir, e essa igreja quer servir vocês, e Jesus deseja que vocês sirvam essa igreja, e é assim que a gente vai crescendo. Então, vou pedir você vai ficar de pé só mais um minutinho, que a gente vai orar por eles, e queria que você, que faz parte dessa igreja, estendesse a mão para cá, em sinal de que vocês o recebem e que vocês também se comprometem com eles, assim como eles tomaram a decisão de se comprometer com a gente, para que a gente possa caminhar, continuar caminhando, como família, continuar crescendo e continuar servindo ao Senhor. Deus, nós somos gratos a Ti, pela vida, Deus, de cada um deles, do Luiz, da Luísa, da Cristina. Somos gratos, Deus, porque o Senhor os chamou para fazer parte da nossa comunidade, para estar junto com a gente aqui. Nós sabemos, Deus, da importância de nós vivermos como igreja, de nós caminharmos como irmãos, de nós, Deus, aprendermos a Tua palavra e também temos a possibilidade de colocá-la em prática. E nós ficamos felizes, Deus, de poder ter eles junto com a gente nessa nossa caminhada. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, que o Senhor esteja, Deus, abençoando eles com dons e talentos, Deus, para que eles possam servir ao Senhor, abençoando eles, Deus, também com motivação, com coração alegre, com coração voltado para o Senhor, e nos abençoe como igreja também, para que nós possamos sempre, Deus, ser apoio, ser bênção na vida deles, e possamos crescer juntos, e possamos também, Deus, fazer com que a Tua mensagem, o Teu Evangelho, chegue em mais e mais pessoas cada dia. Essa é a nossa oração, com gratidão no nosso coração, que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. E aí, ao final, não esqueça de dar o seu abraço neles também. Dizer que eles são bem-vindos com a gente aqui. Esse mês de janeiro, a gente tem tido estudos bíblicos aqui na igreja. Nós não estamos fazendo os grupos caseiros, grupo cultivo. O grupo cultivo ele retorna a partir de fevereiro. E aí a gente vai até lá organizar e explicar como é que vai ser a dinâmica desse retorno. Mas, enquanto isso, nós estamos, então, reunindo aqui na igreja nas quartas-feiras, às 20 horas, para estudar a Bíblia. A oportunidade que a gente tem de aprofundar em determinados temas, de perguntar, responder, debater e analisar vários textos bíblicos que falam sobre determinados assuntos. Nessa quarta que passou, a gente falou sobre essa questão da identidade de gênero e a Bíblia, como é que a Bíblia lida ou trata esse assunto. Na próxima quarta agora, o nosso tema vai ser anjos e demônios. Quem são, onde vivem, do que se alimentam, quarta na igreja. Então a gente vai tratar desse assunto, a gente vai poder analisar biblicamente quem são de fato esses seres, de que forma eles se relacionam com a nossa realidade, com o nosso mundo, ou de que forma
talvez a gente se relacione com a realidade deles ou com o mundo deles. A gente vai poder entender também os limites, né? Até onde o demônio age ou não age, ou interfere ou não interfere. E o anjo, como é que funciona esse negócio? Anjo da guarda, a gente tem anjo que acompanha a gente, não tem. A gente fala, é para falar com anjo, não é para falar com anjo, né? Como é que essas coisas se relacionam? Então, a oportunidade a gente vai aprofundar e de você também trazer a sua pergunta, a sua questão, a sua dúvida, para a gente poder estar aprofundando nesse assunto. A oportunidade que você tem também de convidar alguém que você acredite que tenha dúvidas sobre isso, né? Esse negócio de anjo, a gente tem uma série de questões populares, né? De orações para anjos, como é que às vezes a gente até pede ele coisas, ou ele faz coisas, como é que é essas coisas. A gente vai tratar todos esses assuntos. A gente vai abordar quarta-feira e depois a gente tem o nosso lanche, né? Como tempo de comunhão, tempo de bater papo, de passar um tempo junto. Então, vem, participa, traz também alguém que você acredite que esse assunto possa ser de alguma maneira interessante para ele. Hoje a gente vai iniciar uma série, vai ser a nossa primeira série do ano, já que semana passada era uma minissérie que começou no ano anterior. Hoje a gente vai iniciar a nossa série do ano, vai ser o tema que a gente vai abordar ao longo do mês de janeiro, uma série que vão ser 3 mensagens, e que surgiu a ideia da gente discutir sobre isso, ou pensar sobre isso, pensando sobre uma questão. Eu estava lendo a Bíblia há acho que umas 2 semanas atrás, semana passada, eu acho, e aí eu estava olhando Paulo falando algumas coisas com uma determinada igreja, e aí eu estava pensando sobre as coisas que Paulo falava com as igrejas de maneira geral, e eu estava pensando assim, mas será que existe algum assunto que Paulo não enfrentou, que não tinha, que não acontecia na época dele? E aí eu fiquei pensando sobre essa situação, e ao mesmo tempo eu tinha lido na verdade, um trecho de um artigo que alguém tinha postado, um pedacinho dele, falando sobre esse tema, né, dos cristãos não praticantes. E aí, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu vi que nós enfrentamos hoje uma questão muito forte, que Paulo ele não tinha que enfrentar dessa maneira que a gente enfrenta, pelo fato de que ele estava vivenciando o início do cristianismo. A história dele com a igreja era, ele ia lá, ele plantava uma igreja, e aí ele dava algumas diretrizes para aquela igreja. No início dela, ele não vivenciou coisas que nós vivenciamos hoje, 2000 anos depois que a igreja está colocada. E uma dessas coisas é o que a gente poderia chamar de cristianismo nominal, ou cristãos nominais. Paulo ele não teve que lidar com essa situação do jeito que a gente tem que lidar com essa situação. E aí é interessante que quando a gente vai observar a própria maneira como a teologia foi se constituindo ao longo dos últimos séculos, a gente descobre que algumas coisas que às vezes a Bíblia vai tratar como a impossibilidade absoluta de perda de salvação, porque são textos que o sujeito da Bíblia ali, seja Paulo, Pedro, Jesus, alguém do Antigo Testamento, estava falando com pessoas fiéis a Deus, pessoas que tinham recém-convertido, pessoas que estavam abraçando a fé, elas não se mostram tão ligadas com a realidade nossa hoje, com aquilo que a gente veio avançando, a gente veio construindo como cristianismo. Esse termo, ele é utilizado, o termo nominal, né? Ele é um termo utilizado para se referir a uma pessoa que professa uma fé. Se você perguntar qual é a fé dela, em que ela acredita, se você questionar a pessoas no IBGE lá, para entrar nas estatísticas, qual é a crença dela, ela vai te fazer uma afirmação nesse momento da profissão, mas não representa a prática da pessoa.
Então, o nominal, e esse é um termo que hoje já não se aplica somente ao cristianismo, mas a gente vai tratar, obviamente, da gente, né? Ele é aquela pessoa que professa a fé cristã, mas não é praticante da fé cristã. Há alguns anos atrás, a gente ouvia essa expressão, não praticante, normalmente ligado a católicos. Então, a gente via que a pessoa, você perguntava para ela, falava assim, o que você é? Se ela falava que ela era crente, ou que ela era evangélica, e ela professava isso como a sua fé, você já deduzia que essa pessoa era praticante. Isso é interessante, a gente observa não só pelas estatísticas do país, que não existia essa previsão de evangélico não praticante no IBGE, ainda na década de 90, por exemplo, como pelos artigos de revistas seculares, a própria revista Veja, a revista Época, que escreveram artigos sobre religião. Como eles escreviam sobre isso no passado e como eles passaram a escrever hoje. Então, quando o assunto era sobre catolicismo, e aí perguntava para alguém assim, qual é a sua religião? A pessoa respondia assim, eu sou católico. Aí vinha a segunda pergunta, você é praticante ou não? Porque boa parte das pessoas que diziam ser católicas, elas falavam isso porque tinham nascido na igreja católica, tinham se batizado criança na igreja católica, talvez tinha feito a crisma na igreja católica, mas depois de uma certa idade ali, seus 15, 16 anos, 18, nunca mais tinha voltado da igreja católica. De forma que a pessoa ela dizia que era, mas ela não praticava aquilo. Agora é interessante que esse fenômeno do não praticante é um fenômeno que chegou até o mundo evangélico. Ele agora abraçou o resto do cristianismo, vamos dizer assim, que era uma parte, até então, fechada ou restrita só para a parte católica do cristianismo. Para a gente fazer uma breve contextualização, eu acho que é importante a gente ver em que contexto que esse termo surgiu, para a gente entender o que estava na cabeça da pessoa que disse isso pela primeira vez. A primeira pessoa a mencionar essa expressão nominal, se referindo a cristãos nominais, ou a pessoas que praticam a religião cristã de maneira nominal, foi William Wilberforce. Wilberforce ele foi um político britânico responsável pelo fim da escravidão no mundo ocidental. Ele assumiu a política, ele era o que seria para nós um deputado federal, e ele era extremamente militante como deputado na Câmara dos Comuns, como eles chamam lá na Inglaterra. E naquela época a Inglaterra dominava não somente os mares de maneira geral, era o maior império do mundo na época, e foi o maior império que já existiu no mundo. Eles não só dominavam os mares, né, os oceanos Índico, Atlântico e Pacífico com as suas frotas, como era o principal país que regulava o tráfico de escravos, que fazia ou regulamentava como que inclusive os portugueses, os espanhóis, os holandeses, os belgas poderiam ir até a África, buscar escravos e levar para as suas colônias, distribuir para as suas colônias, vender os escravos. A Inglaterra tinha esse papel principal. E o Wilberforce, ele foi a pessoa, o ícone, vamos dizer assim, da abolição da escravatura na Inglaterra e do tráfico negreiro no mundo inteiro. Porque quando a Inglaterra, por conta dele, passou a lei de que estava proibido traficar escravos, proibido tirar escravos da África e levar para qualquer outro canto para poder escravizar, mesmo os países, como foi o caso do Brasil, Portugal, etc., que não tinham abolido a escravidão, eles não tinham como ir mais buscar escravos na África, porque os barcos, os navios da Marinha britânica patrulhavam os oceanos e apreendiam e prendiam as pessoas, apreendiam o navio, pegavam as pessoas e devolviam as pessoas, ou davam a liberdade e vinham o que tinha que fazer. Isso gerou o declínio da escravidão no resto do mundo. Os outros países começaram a não ter como alimentar mais a escravidão por conta dessa situação, e aí foram aos poucos abrindo mão, e aí a onda que começou com o Wilberforce na Inglaterra tomou conta do resto
do mundo. E a gente vê que ele vai fazer isso, né, quase 100 anos antes de quando a escravidão foi revogada de vez aqui no Brasil. O Wilberforce ele foi chamado pelo Churchill, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra na época da Segunda Guerra Mundial, que foi um dos responsáveis por conter o avanço do Hitler na Europa. Ele foi chamado de a consciência da nação. Churchill, em 1940, dizia ou atestava que 140 anos depois, a Inglaterra ainda tinha uma consciência cristã que fazia com que eles precisassem tomar decisões diferentes até do conveniente para eles, por conta dessa consciência baseada na influência que eles tiveram desse sujeito, por conta do impacto que ele teve. E aí tem duas falas dele que eu acho que são interessantes para contextualizar essa questão, porque quando ele vai começar a falar sobre essa questão da abolição do tráfico de escravos na Inglaterra, ele está falando com uma nação que era cristã, integralmente cristã. Se você fizesse o censo lá na Inglaterra e perguntasse na época qual era a religião das pessoas, 99% das pessoas diriam, eu sou cristão. E eram pessoas que na época, diferente do tipo de cristão não praticante que a gente tem hoje, eles iam à igreja, eles frequentavam cultos dominicalmente. E aí quando a gente olha para a Inglaterra hoje, a gente descobre que ainda é um país que no seu recenseamento é tido como um país cristão, mas é um dos países que mais fecha igrejas no mundo hoje, ou que as igrejas são transformadas em museus, bares e até mesmo pubs, para as pessoas fazerem aquilo que elas têm vontade de fazer hoje, diferente do que elas queriam fazer quando elas iam à igreja. E aí ele falou duas coisas que eu achei interessante de recortar para a gente pensar aqui. Ele diz, primeiro, não basta professar o cristianismo, levar uma vida decente e ir à igreja aos domingos, mas o cristianismo deve atravessar cada aspecto, cada canto da vida cristã de forma essencialmente prática. Ou seja, ele começou a apontar essa questão para pessoas que iam à igreja aos domingos e levavam uma vida decente. E se diziam cristãs, mas que em algumas áreas da sua vida não permitiam que o cristianismo exercesse a influência necessária para a tomada das suas decisões. E aí, logo em seguinte, ele cunha essa expressão quando ele fala os interesses do cristão nominal, e aí é a primeira vez que esse termo vai aparecer, concentram-se nas coisas temporais. Os interesses do cristão autêntico concentram-se em coisas eternas. E aí a gente vê que ele vai utilizar essas duas palavras como antônimas, né? Nominal e autêntico. Então isso já começa a marcar um posicionamento para nós, sobre a gente pensar sobre que tipo de cristão nós queremos ser. E aí no paralelismo da construção dele, o que é que a gente se concentra? Nas coisas temporais, nas coisas dessa vida, nas coisas do dia a dia ou nas coisas eternas. E aí ele vai marcar que não era nem a prática de culto, de frequentar um ambiente religioso ou qualquer coisa nesse sentido que faria com que a pessoa fosse de fato um cristão autêntico, mas que seria o que é que a pessoa focava na vida dele, o que ele se concentrava, o que ele tinha como uma das principais coisas da vida. Esse fenômeno, ele nos atinge de duas formas. Ele nos atinge coletivamente, como instituição. Então nós podemos, como instituição, nos tornar nominais. É isso que a gente vê que aconteceu na sua maior parte com a Igreja Católica. Ela é uma instituição religiosa, mas quando a gente vê normalmente as falas do Papa, você jamais vê o Papa abrindo a janela dele e trazendo uma fala para o mundo a respeito do Evangelho, daquilo que Jesus chamava de Evangelho. Falando para as pessoas, vocês precisam se arrepender e crer no Evangelho, porque se vocês não fizerem isso, todos igualmente perecerão. Jesus falava essas coisas. A gente nunca vê o Papa falando essas coisas. O Papa, quando ele abre a janela, normalmente ele vai falar
coisas como, a gente tem que ter paz no mundo, tem que ter paz no Oriente Médio, tem que ter paz no lugar onde tem fome para a humanidade, e não sei o que, casos ou situações sociais, que são situações que qualquer ser humano decente no mundo acredita nelas. Você não precisa ser cristão para você querer ter paz entre países, você não precisa ser cristão para você querer que não haja fome em determinados lugares. Ou seja, a instituição se torna nominal. E isso pode acontecer com a gente. Como instituição, como igreja local, a gente pode se tornar nominal. A gente pode manter encontros, a gente pode ter nossas reuniões, a gente pode ter os nossos afazeres, a gente pode cantar, a gente pode frequentar a igreja, mas, como instituição, não permitir que o evangelho toque em determinadas áreas da nossa vida. E isso também acontece individualmente e pessoalmente. Ao longo da vida, nós podemos experimentar um verdadeiro fervor espiritual, a gente pode experimentar uma verdadeira conversão, um novo nascimento, uma perspectiva de que, de fato, Deus é tudo e Jesus é tudo e eu preciso direcionar a minha vida para Jesus, mas por determinadas decisões práticas, passos, e à medida que a gente vai selecionando como vai vivendo, nós podemos permitir ou deixar que isso esfrie dentro da gente. O que nos tornaria individualmente nominais. Permitir que uma fé antes viva e vibrante esfrie. E aí, quando Jesus ele fala para uma determinada igreja, isso depois Jesus já tinha recitado, se dá assunto aos céus, ele se comunica com João, para que João possa se comunicar com uma determinada igreja. Jesus usa uma expressão já se preocupando com isso, porque é interessante, porque Paulo não lida com essa realidade. Mas João, que escreve isso aqui 30 anos depois da morte de Paulo, ou seja, 60 anos depois da instituição da igreja, que já tinha a igreja passado por algumas fases, ou seja, já tinha uma geração inteira completado e iniciado uma nova geração do nada, ou seja, diferente do que a gente tinha, e esse é um exemplo que a gente tinha com a igreja evangélica, o católico, ele se torna católico nominal porque ele nascia católico, ele não optava por ser católico. Normalmente, até a década de 90, normalmente as pessoas não nasciam evangélicas. As pessoas elas eram católicas ou de alguma outra religião e elas optavam, elas tomavam a decisão consciente de serem evangélicas. Agora a gente já vive um tempo em que essa geração de evangélicos já está virando e a gente está vendo novas gerações chegando. E é isso que está acontecendo quando Jesus, em Apocalipse, fala com João a seguinte questão. Contra você, não o João, porque ele está falando com uma igreja, né? O João está só redigindo. Contra você, igreja, porém eu tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Aquele fervor, aquela coisa de que assim, não, nós somos de verdade, a gente ama Jesus, a gente ama Deus, a gente pratica aquilo que a gente acredita. Não, você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Jesus já se preocupava com esse fenômeno. Jesus já se preocupava com essa situação. Por isso, ao longo desse mês de janeiro, eu quero abordar, a partir de uma fala de Paulo, que não experimentou esse fenômeno, mas deixou as diretrizes para que isso jamais acontecesse, eu queria abordar 3 coisas que são essenciais para que a gente não permita que isso aconteça com a gente, ou para que a gente possa, como no pedido de Jesus, arrepender e voltar a praticar as obras do início. 3 coisas que vão ser os próximos 3 domingos que a Bíblia traz para nós, que se a gente não zelar por isso, se a gente não cuidar disso, se a gente não tratar isso como essencial, nós podemos nos tornar cristãos nominais e isso acaba tomando conta do nosso coração.
Paulo escreve uma carta para a igreja de Tessalonicenses, é a sua primeira carta, possivelmente foi a primeira de todas as cartas que Paulo escreveu, das cartas que a gente tem na Bíblia. E ele escreve para eles, elogiando eles, falando para eles, porque eles eram uma igreja viva, eles eram uma igreja vibrante, eles eram uma igreja de cristãos autênticos, e ele escreve elogiando eles, e ele fala no primeiro capítulo, lá no capítulo 1, no versículo 7, e eu quero que a gente analise essas coisas, 3 coisas que faziam com que as pessoas dessa igreja conseguissem ser e se manter cristãos de verdade. Conseguiam não se tornar cristãos não praticantes. Ele fala o seguinte, na carta, bem no comecinho. E assim, falando para a igreja de Tessalônica, vocês tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Era mais ou menos a região que eles estavam lá, tipo região metropolitana de Porto Alegre, né? Era uma coisa assim. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. E não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Ou seja, é especial, é diferente a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. A gente não precisa instruir vocês mais nada sobre essas situações, porque vocês estão bons no negócio. Aí ele vai falar o que é, ou por que isso acontecia. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Paulo trata aqui 3 coisas que fizeram com que esse pessoal pudesse ser cristão de verdade. Que eles pudessem se manter assim, pudessem ter não só uma vida exemplar, como elogio das outras pessoas, não, aquele pessoal é crente de verdade. Aquele pessoal é cristão de verdade, é praticante. Aquele pessoal professa e pratica aquilo que professa. 3 coisas que faziam com que eles conseguissem se manter assim. Eles abandonaram a idolatria, eles serviram a Deus e eles viviam a vida deles aguardando a volta de Jesus. E aí, ao longo, então, desses domingos, a gente vai falar sobre essas 3 coisas e a gente vai começar hoje falando sobre idolatria. Eles deixaram os ídolos. Deixar os ídolos não é um processo imediato no momento da conversão. Ele não é um processo imediato no momento que a pessoa escuta a mensagem do Evangelho e abraça aquilo para si. Tanto que quando as pessoas estavam se convertendo no início ali, a gente vê que eles estavam discutindo o que o cara tinha que fazer para ele poder ser recebido na igreja. Então eles falaram assim, a primeira coisa que ele precisa fazer, ele precisa parar a idolatria. Porque as pessoas se convertiam, as pessoas aceitavam o Evangelho, aceitavam Jesus, mas continuavam vivendo uma vida idólatra. E aí, quando a gente olha para essa palavra, o que vem na nossa mente? O que vem na sua mente quando você olha para essa palavra, essa expressão? Idolatria. O problema da idolatria é que ela é um problema antigo e deriva no macro de duas situações. Do desejo e da necessidade, por um lado. Então você tem desejos e você tem necessidades, e isso é um dos combustíveis da idolatria, e a desconexão com Deus do outro lado. Essas 2 coisas, quando elas somam, elas criam idolatria, ou geram idolatria para a gente. Antigamente, primitivamente, a idolatria ela surgiu da seguinte forma. Deus, ele criou o ser humano
Ele conhecia Deus, ele sabia quem era Deus, ele sabia que todas as coisas ou a quem ele tinha que se dirigir era Deus, ele sabia que os poderes da natureza eram submetidos a Deus e Deus controlava todas as coisas. Mas quando eles foram se desligando de Deus, mas mantendo as suas necessidades, eles precisavam ainda que a colheita deles produzisse coisa. Eles precisavam que as enchentes não tomassem conta da terra deles. Eles precisavam que o gado deles gerasse, criasse bastante para poder ter alimento, comida, leite, para eles poderem viver a vida deles e se alimentar. Então, quando eles foram se desligando de Deus, mas as necessidades foram se mantendo, eles começaram a colocar o desejo, ou sentimento, ou receio deles de não ter um problema resolvido em alguma outra entidade, imaginária ou não, pedindo para que essa entidade pudesse intervir na vida ou no mundo deles. Então a idolatria, ela começa assim, eles olhavam para o sol e eles descobriam que o sol ele era importante para que a plantação crescesse, porque em temporadas em que não tinha sol, a plantação murchava, não crescia, não amadurecia, qualquer coisa nesse sentido. Quando eles conheciam a Deus, eles falavam com Deus, ajuda aí para não ter nuvem, dar sol e a nossa plantação crescer. Quando eles se desconectaram de Deus, eles começavam a fazer o mesmo pedido para o sol. E aí eles falavam assim, ó sol, ajude-nos, brilhe sobre nós, faça a nossa plantação crescer. E aí o sol virava uma divindade. Isso acontecia com a chuva, isso acontecia com os raios, isso acontecia com o mar. Com o passar do tempo, eles pararam de, por exemplo, adorar o mar e pedir, ó mar, traga-nos peixes para que a gente se alimente, e começavam a dar um nome para uma entidade que seria a entidade governadora do mar. Os gregos chamavam, por exemplo, essa entidade de Poseidon, né? Era o deus que ia governar o mar. Os romanos chamavam ela de Netuno, né? Na nossa cultura das religiões africanas que vieram para o Brasil, é Iemanjá, que faz esse mesmo papel. Ou seja, todas as culturas repetiram esse padrão. E aí, ao invés de adorar o oceano em si, eles começavam a adorar uma entidade que governaria o oceano. E aí eles iam praticando a sua idolatria. Essa era a idolatria primitiva, vamos dizer assim. Ainda hoje, a gente tem uma prática de idolatria que a gente poderia chamar de idolatria tradicional, que é essa idolatria de você, ao invés de falar com Deus, você falar a mesma coisa que deveria falar para Deus, para outro ser, né? Direcionado para outro ser. No Brasil, basicamente, a gente tem duas formas de fazer isso. Algumas religiões, como Umbanda e Candomblé, têm os seus orixás, e aí as pessoas dirigem os seus pedidos, as suas orações, os seus desejos para esses seres, para que eles resolvam isso. E a gente tem no catolicismo, uma parte do catolicismo, que pratica a adoração a santos, que é a idolatria que a gente poderia chamar ela de tradicional, onde as pessoas, ao invés de se devotar a Deus e a Jesus, canalizam a sua devoção a um santo, seja um santo católico, um santo cristão, um santo que foi uma pessoa realmente que existiu e que foi importante e que nos influencia até hoje com as coisas que disse, como Maria, Pedro, Paulo, João e etc., seja entidades de alguma outra cultura. Mas a idolatria, ela tem assumido outras formas nos nossos tempos. E essa outra forma de idolatria, ela tem feito com que a própria religião perca espaço dentro da sua da vida das pessoas. Justamente porque as pessoas das outras religiões também estão se tornando nominais. Esse fenômeno do nominalismo, a gente poderia falar assim, não sei se é essa a palavra certa para isso, mas esse fenômeno, ele é um fenômeno que está afetando o ser humano de maneira geral, está afetando a nossa cultura ocidental. E aí eu acho que é interessante, a gente tem um pastor norte-americano que pastoreia uma igreja em Nova York, que a gente poderia chamar de o centro
ou um dos grandes centros dessa idolatria moderna hoje, que é o Tim Keller, pastor de uma igreja presbiteriana lá, e ele escreveu um livro para falar especificamente desse tipo de idolatria. E aí eu acho interessante que tem algumas frases que ele define quando ele vai falar sobre ídolo. Ele diz o seguinte, que um ídolo é qualquer coisa, porque às vezes a gente acha que ídolo fica só naquela esfera. Na verdade, um ídolo é qualquer coisa que você procura para dar para você aquilo que apenas Deus pode te dar. Isso é um ídolo. Ou seja, você não precisa ter ele nem em formato definido, esculpido. Um ídolo pode ser alguma coisa, ou pode ser até mesmo um sentimento seu, um desejo seu. Eu acrescentaria nessa frase do Tim Keller que um ídolo é qualquer coisa que você procura para dar a você aquilo que apenas Deus pode te dar, ou que Deus não gostaria de te dar. Aí eu fiquei famoso agora também, ó. Eu tenho uma frase, né? É assim que a gente vai crescendo na vida, né? Porque tem coisas que Deus pode te dar, mas Ele não quer te dar. E aí isso também nos faz recorrer a ídolos. Isso também nos faz buscar a satisfação do nosso desejo em outra pessoa, coisa, ser, entidade, filosofia, ideologia, qualquer coisa que seja. E eu acho que a melhor história para a gente analisar essa questão foi a saída do povo de Israel do Egito. Porque foi o primeiro momento de idolatria e ela é completa na sua história, que nos ajuda a visualizar como que esses fenômenos acontecem com a gente. Quando o povo de Israel estava saindo do Egito, eles tinham ficado escravos por 400 e poucos anos lá, e eles tinham, ao longo desse tempo, orado para Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de verdade, o Deus da Bíblia, o nosso Deus. Eles tinham orado para Deus para que Deus livrasse eles da escravidão. Por 430 anos. Ou seja, a gente teve várias gerações que oravam e não tinham resposta. E morriam. E nascia uma pessoa que ouvia o seu pai falando, olha, a gente tem que orar para Deus livrar a gente da escravidão. E eles oravam e Deus não respondia para aquela geração também, e eles morriam. E aí é legal a gente ver isso, porque assim, por 430 anos, eles oravam a Deus para que Deus os libertasse, mas eles não se voltavam para outras divindades. Eles continuavam falando com Deus, eles continuavam pedindo a Deus. Deus ele não respondia, porque ele tinha um propósito muito específico, ele já tinha falado para Abraão que eles iriam ficar escravos por mais de 400 anos no Egito, com um propósito muito específico. Então, não é que Deus não ouvia, Deus estava desatento, Deus tinha um plano para aquilo acontecer, mas um dia, então, Deus fala, bom, agora deu, é onde ele chama Moisés, a gente tem a história no Êxodo contando para nós, a gente tem desenho, a gente tem filme falando sobre isso, etc., para que Moisés, então, tire o povo de Israel do Egito, atravesse o deserto do Monte Sinai com eles e leve eles para a cidade de Canaã. Quando Moisés vai, o faraó não queria liberar de início, então Deus manda 10 pragas no Egito para que o faraó cedesse e falasse, bom, vai embora, porque a gente não vai segurar vocês aqui mais. 10 interferências milagrosas de Deus, mais a abertura do Mar Vermelho, que foi assim um uau, assim. Eu acho que essa foi o milagre mais fantástico que a gente tem, fora a ressurreição de gente que morreu, é esse tipo de situação. Você imagina o mar abrir, não era o Oceano Atlântico, né? Tipo a Lagoa dos Patos, assim, né? O Mar Vermelho. Então, mas abriu, ficou de um lado para o outro, e eles passaram ali no meio, fechou, e eles entraram o deserto adentro, junto com Deus. Quando eles chegam no Monte Sinai, após essa libertação, essa circunstância, Deus aparece para o povo, porque até então Deus aparecia só para Moisés. E aí Deus aparece para o povo inteiro, e ele fala assim, Moisés, manda o povo preparar, em 3 dias eu vou aparecer. Aí o povo se preparou, em 3 dias Deus aparece no Monte Sinai, aí ele não apareceu assim, totalmente visível, mas aí veio umas nuvens, uma coisa assim, meio impactante, né? Trovoadas, sons e não sei o quê.
E aí Deus falou com as pessoas. Do mesmo jeito que eu estou falando com vocês agora. As pessoas, todo o Israel ouviu Deus comunicar com eles aquilo que a gente chama de 10 mandamentos. As primeiras coisas que Deus falou com o povo está registrado para nós em Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 1. Deus ele vira para o povo e ele fala assim: povo de Israel. E aí quando Moisés ele vai escrever isso, Moisés ele começa a relatar. Ele diz o seguinte: e Deus, e aí Moisés usa uma palavra em hebraico muito específica para se referir a Deus. Em hebraico, Deus são só essas duas primeiras letras aqui. Lê da direita para a esquerda. Essa letra que parece um X e essa letra que parece um raiozinho ali, que é a palavra El. El é Deus em hebraico. Se refere a qualquer Deus. Ao Deus de Israel, ao Deus dos egípcios, ao Deus Baal, ao Deus Júpiter, ao Deus Zeus. Qualquer divindade chama El. Deus, quando ele aparece na Bíblia, ele ganha algumas letras a mais, que é essas outras, essa letra aqui do meio, esse H que a gente tem aqui no meio, e essa terminação final, que é I-M, que é o nosso S em português, que é o que dá plural para as palavras. Então, quando Deus aparece na Bíblia, quando eles vão se referir a Deus especificamente, eles usam essa palavra, Elohim, para se referir a Deus. Isso aqui é interessante para a gente entender uma outra coisa lá na frente. Quando Moisés, então, vai falar quem é que comunicou com o povo de Israel, ele fala assim: então, o Elohim falou todas essas palavras. Aí vamos voltar. Eles estão lá na beira do monte, o Monte Sinai. Depois você joga no Google, tem umas fotos do Monte Sinai lá para você ver como é que ele é. Aí, do alto do monte, o povo não subiu no monte, Deus apareceu e falou para as pessoas, para todos o povo de Israel, 1 milhão e tanto de pessoas, 600 e tantas mil pessoas que estavam lá nesse momento. Deus falou assim: povo de Israel, eu sou o Senhor. Aqui Deus falou o nome próprio dele, que são 4 letras em hebraico que a gente tem. É como se Deus falasse assim, se ele chamasse Mateus, ele ia falar: eu sou o Mateus. Se ele chamasse Jesus nessa época aqui, ele ia falar: eu sou Jesus, o teu Deus. Só que Deus Pai tem outro nome, que é essas 4 letrinhas, daqui a pouco elas aparecem ali no slide. Eu sou, aí ele dá o nome dele, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Então, por causa disso, por causa dessa situação, porque eu sou o teu Deus, não terás outros deuses além de mim. Não tenham outros deuses. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Literalmente, a expressão zeloso aqui é ciumento. É a ideia de tipo assim, porque eu gosto muito de vocês e eu não quero compartilhar vocês com outras coisas. Eu sinto ciúme de vocês. Porque é uma relação familiar que Deus está constituindo com o povo. Não é uma relação profissional. Não é uma relação de uma amizade multilateral. É uma relação familiar. Às vezes Deus usa a expressão pai e filho para essa relação. Às vezes Deus usa a expressão marido e mulher para essa relação. Ele fala: eu não quero que vocês fiquem assim, porque eu sinto mal quando vocês vão para outros deuses. Eu sou um Deus zeloso. E aí ele fala: eu castigo os filhos pelos pecados dos seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então Deus ele aparece para o povo e fala assim: não façam isso. Não sejam idólatras. Não pratiquem o pecado da idolatria. Aí a história se desenrola, Deus fala mais algumas outras coisas, que são o resto dos 10 mandamentos que a gente tem aqui. Você pode depois em casa ler o resto do capítulo 20 para você ver essa conversa. Aí Deus fala outras coisas com o povo de Israel, dialoga algumas coisas com eles lá, não sei o quê, e chama o Moisés para o monte.
E ele fala assim: Moisés, agora sobe para cá, porque tem umas coisas que eu quero falar particularmente com você. E aí, depois que a gente resolver, vocês continuam a viagem de vocês para Canaã, que é a terra atual, terra de Israel, ali onde fica a região da Palestina. Então, vem cá, a gente vai bater um papo, depois você desce e o povo vai. Povo, vocês fiquem aí, que o povo tinha aprontado algumas coisas ali, vocês fiquem aí, não subam para cá, porque se vocês subirem, vocês vão morrer. Porque eu pedi para vocês fazerem algumas coisas, vocês não se santificaram, vocês não fizeram. Então vou conversar com Moisés explica para vocês depois, e aí a vida de vocês segue. Aí o povo saiu ali de debaixo da montanha e foi acampar, né? Eles estavam acampados em barracas, que estavam movendo-se para Israel, e ficaram ali comendo, bebendo, dormindo, batendo papo, 40 dias. Moisés subiu para o monte e por 40 dias ele ficou lá e não voltava do monte. Aí o povo foi ficando agoniado. Eles foram ficando ansiosos, porque eles falaram assim: puxa vida, o que vai acontecer com a gente aqui? Moisés sumiu, Moisés não volta. Será que Deus mentiu para a gente? Será que Deus enganou a gente? Será que Deus trouxe a gente para morrer aqui nesse pedaço de terra, aqui nesse deserto? Será que Deus não vai resolver o problema da nossa vida? A gente quer ir embora, a gente quer ir para a terra de Canaã, a gente quer viver a nossa vida, a gente não quer ficar nessa chove não molha, nesse não sei o que vai acontecer. A gente quer plantar, a gente quer criar nosso gado, a gente quer crescer financeiramente, a gente quer prosperar, a gente quer virar uma nação, organizar o nosso governo, a gente quer tudo que eu e você queremos. Tudo que eu e você queremos. Era o que eles estavam querendo. Só que Moisés não descia do monte e Deus não falava mais nada e as coisas não aconteciam. E aí o povo foi agoniando. Lá no capítulo 32 de Êxodo, a gente tem 40 dias depois dessa fala aqui. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se em torno de Arão, que era o irmão de Moisés, então seria, vamos dizer assim, o segundo na sucessão ali, se Moisés morresse, no caso, naquilo que eles acreditavam. Juntou em torno de Moisés, assim: Arão, assim, ó, vem cá, faça para nós, nas nossas versões, está escrito como está ali, que usa a NVI, você que está usando outras versões vai ver que a mesma expressão está utilizada, deuses, no plural. Porque o tradutor, para o português da Bíblia, ele simplesmente fez a tradução, ele não pegou a ideia do texto. Mas em hebraico, a palavra que aparece aqui é a mesma palavra que aparece no capítulo 20. O pessoal, ele não vira pro Arão e fala para o Arão assim: Arão, faz um outro Deus para nós, uma outra divindade para nós. E a gente descobre isso, que é óbvio, no próprio texto, porque se eles tivessem pedido deuses, ele tinha que fazer vários deuses. Ele não fez vários deuses para as pessoas. O que eles pediram para nós? Eles falaram assim: Arão, faça para nós Elohim. Faça para nós o nosso Deus, que falou com a gente 40 dias atrás. Faz ele para nós, fabrica uma imagem dele para nós, para que então ele nos conduza, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Em outras palavras, nós estamos com pressa, a gente precisa resolver o problema aqui da nossa vida. E respondeu o Arão: então, beleza, né, vou fazer, tirem os brincos de ouro de suas mulheres, dos seus filhos, de suas filhas. Os meninos usavam brinco naquela época também, não é coisa moderna não, né? A gente acha feio às vezes, mas o homem usava brinco naquela época. Então, aí tire os brincos de ouro de suas mulheres, dos seus filhos, das suas filhas e tragam-nos a mim. Né? Aí ele foi recolhendo o material de ouro deles lá. Todos tiraram seus brincos de ouro, os levaram a Arão, ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com a ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. E aí ele falou assim, depois que ele fez o bezerro: eis aí Elohim, ó Israel. Quando Arão fala para eles de volta, eles falam para ele: pessoal, esse é o Deus
que nos tirou do Egito, que falou com a gente 40 dias atrás. Lembra ele que... lembro, ele está aqui, ó. Fiz. Agora a gente pode se comunicar com ele. Agora a gente pode pegar ele e levar ele junto com a gente para onde a gente quer ir, porque a gente não quer mais ficar aqui esperando. Ou seja, agora a gente tem um Deus que satisfaz o nosso desejo, nossa vontade, aquilo que a gente acredita que é a nossa necessidade agora. E aí o pessoal ficou feliz, ó. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e o anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. E ele usa o nome próprio, que é o IHVH, que eu tinha explicado para vocês lá, que Deus tinha se apresentado para eles. Gente, amanhã vai ter uma festa dedicada a ele, o nosso Deus de verdade. Nós vamos fazer uma festa para ele. Na manhã seguinte, ofereceram holocausto, sacrifício de comunhão, o povo se assentou para comer e beber, levantou-se para se entregar à farra. Por quê? Porque o que Deus estava falando com Moisés nesse momento lá no monte? Deus estava explicando para Moisés: Moisés, vou te explicar como que eu quero ser adorado. Como que vocês têm que fazer quando vocês forem fazer isso aqui, me adorar. Como o povo ainda não sabia como que adorava a Deus, eles começaram a adorar a Deus do jeito que os egípcios adoravam os deuses deles lá. Farra, festa, e essa farra aqui é farra, não é farra legal não, é farra ruim, é dissolução, é prostituição, é bacanal. Então o Senhor, de verdade, mas é a mesma palavra que aparece lá no hebraico, né? O Arão falou assim: nós estamos fazendo uma festa dedicada para o Senhor. Mas o Senhor, de verdade, disse para Moisés, porque lembra, eles estão lá no monte. Deus está vendo esse negócio, essa farra acontecendo aqui. Deus virou para Moisés assim: Moisés, desce. Porque o seu povo, olha como é que Deus é irônico até, né? O seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. O meu povo não faria isso jamais, né? Tipo a gente, assim, né? Quando o filho problemático é o dos outros, o nosso não. Aí Deus meio que ironizou ali com Moisés, né? Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifício e disseram: eis aí, ó Israel, o seu Elohim, que tirou vocês do Egito. As pessoas, elas não queriam esperar, elas não queriam confiar em Deus, elas não tinham vamos dizer assim, a devoção suficiente para aguardar Deus fazer as coisas do jeito dele e se submeter a esse tipo de coisa. Então eles criaram um Deus do jeito deles. Bom, eu quero casar, não estou conseguindo casar, mas eu quero casar, não sei o que, pedir, Deus não resolveu, eu faço um santo. Dou um nome para ele, Antônio, e peço para ele resolver o meu problema. Eu quero ficar rico, e não resolve, não consigo ficar rico. Aí eu crio um santo gordinho, chamo ele de Buda, sorridente, com a barriguinha para cima, e faço um carinho na barriga dele, para ver se então resolve e eu fico rico a partir de... Mas tem outras formas de idolatria que a gente vai praticando, que ocupa o mesmo espaço, mas não tem a mesma configuração de uma imagem que se vê propriamente dita. O que o povo de Israel estava fazendo nesse momento é aquilo que o Wilberforce falou sobre cristãos nominais e cristãos autênticos. Os interesses do cristão nominal concentram-se nas coisas temporais. A gente precisa ir para Canaã logo, a gente precisa ir plantar, a gente precisa resolver o nosso problema, a gente precisa ir para a nossa terra, a gente não pode morrer aqui no deserto, a gente precisa comer, a gente precisa beber, a gente precisa ficar alegre de novo, a gente precisa de felicidade imediata, a gente precisa as coisas temporais. Os interesses do cristão autêntico concentram-se nas coisas eternas. Na atualidade, as pessoas não se prostram mais diante de Afrodite ou Vênus,
quando elas querem buscar beleza, né? Tá achando feia assim, não estou muito bonita hoje, aí vai lá, adora um pouco a Afrodite para ver se vem uma coisa da beleza, assim. A gente não faz esse tipo de coisa mais, né? Ou tá ali vivendo uma vida que quer amor a todo custo, e eu estou me sentindo sozinho, eu não consigo viver sozinho mais e não sei o que. A gente não se curva a Afrodite pedindo que a Afrodite resolva o nosso problema. Ou aí eu não consigo me controlar sexualmente, eu preciso sexo de qualquer forma, porque vida sem sexo não é vida e não sei o quê. A gente não se curva diante de Afrodite mais para esse tipo de coisa. Mas beleza, amor e sexo continuam sendo deuses que às vezes normatizam a vida da gente, que às vezes normatizam as nossas decisões, que às vezes direcionam as coisas com as quais a gente vai investir nosso tempo, nosso dinheiro, nossos talentos e a nossa vida. Coisas que a gente acredita que não pode viver sem, e aí quer viver em excesso, e para isso a gente passa a ter uma relação obsessiva, seja com o corpo, seja, sei lá, com uma dieta, com a academia, seja com vários relacionamentos, vários parceiros sexuais, seja, e aí a gente vai jogando coisa, porque a gente fala, não posso viver sem. A gente não sacrifica mais nossos filhos, nossos bebês a Moloque. Isso não é uma prática comum do nosso dia a dia. A gente acha isso um absurdo, a gente pensa assim, mas como que esse pessoal lá na época deles lá fazia esse tipo de coisa? Parece uma coisa absurda, porque o Moloque falava, se você sacrificar, e o Deus era assim mesmo, ele era cabecinha de boi, um corpinho humano e uns forninhos que as pessoas pegavam os seus filhos recém-nascidos, nenéns, e jogavam dentro do forninho, porque o Deus prometia que iria enriquecer as pessoas e dar prosperidade, às vezes não só para um indivíduo propriamente dito, mas para o país inteiro. Aí o país convocava e falava assim, vocês precisam pegar os seus filhos e queimar eles aqui no Moloque. Aí o pessoal pensava assim, beleza, eu queimo meu filho no Moloque, eu faço outro filho depois, faço um monte de filho depois, já tinha um monte às vezes também, e fico rico, não vivo uma vida de miséria. A gente não faz isso mais, a gente acha isso aqui absurdo para a nossa realidade. Mas às vezes a gente sacrifica os filhos, ignora os filhos, sacrifica a família para ter uma vida bem-sucedida financeiramente, para ter uma carreira bem-sucedida, não consegue acompanhar e educar os filhos no seu crescimento, no seu desenvolvimento, não consegue viver uma vida familiar saudável, não consegue viver uma vida saudável com relacionamentos de amizade. A gente joga tudo, só não é literalmente, dentro do forno. Mas na prática, a gente sacrifica porque essas outras pessoas se tornam a perda de tempo para o nosso sucesso. Os ídolos da nossa sociedade, eles não têm essa forma, mas eles ainda alimentam e nutrem as mesmas coisas. E aí o Tim Keller, ele divide isso em 3 categorias. Ele fala que existem os ídolos pessoais, que são ídolos como satisfação pessoal, poder, riqueza, prazer, realizações e etc., que são aquelas coisas que normalmente a gente busca a todo custo na vida da gente. Existem os ídolos culturais, que seriam os ídolos típicos de uma sociedade, como prosperidade econômica, desenvolvimento tecnológico, e se a sociedade avança nesse sentido, a gente até faz vista grossa e acha que, para ter os fins que a gente quer, qualquer meio pode ser utilizado para se obter aquilo ali. E nós temos os ídolos intelectuais, que são as ideologias, que é quando a gente confia num sistema econômico, ou político, ou ideológico para resolver os nossos problemas. E são coisas que a gente começa a colocar na nossa vida como aqueles que vão responder ou vão conduzir-nos no lugar de Deus, porque às vezes Deus demora, porque às vezes Deus não faz do jeito que eu queria que fizesse, mas um sistema econômico faz,
mas viver uma vida de trabalho extremo faz. Às vezes, coisas que as pessoas chamam de questão de temperamento ou questões psicológicas, elas são idolatria. Às vezes a gente chama de perfeccionismo. Fala assim, não, eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Mas, na verdade, isso pode ser uma veneração à perfeição, à beleza, à boa estética daquilo que você se propõe a fazer. Ou você fala assim, não, eu sou um workaholic, eu sou uma pessoa que trabalha o meu nome, etc. Mas, na verdade, isso pode ser idolatria também. Onde você idolatra o ativismo, você idolatra a grana que o excesso do trabalho vai trazer para você. Às vezes você fala assim, não, eu sou uma pessoa tímida. E você acha que isso é um traço de personalidade, mas talvez isso é uma veneração da sua imagem pessoal. Você, na verdade, não quer correr o risco das pessoas olharem para você e criticarem você, ou verem fragilidades em você, porque você adora a sua própria imagem e ela não pode ser maculada, manchada ou posta à disposição para as pessoas. E aí, para a gente finalizar, como que a gente pode identificar os ídolos na nossa vida? Como que a gente pode identificar quais ídolos talvez a gente precisa deixar para que a gente possa se tornar um cristão autêntico dentro da nossa proposta de vida? Lá em Deuteronômio capítulo 6, Deus volta a falar com o povo de Israel e ele fala para o povo de Israel, na verdade Moisés fala para o povo de Israel aquilo que Deus tinha falado para ele, e ele fala o seguinte para o povo de Israel: ouça, ó Israel, o Senhor, que é aquelas 4 letrinhas lá, IHVH, nosso Elohim, é o único Senhor. Não aquela tentativa bizarra que vocês tiveram lá de fazer um bezerro para representar ele. Não, ele é o nosso único Senhor. Então, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. O ídolo requer de você uma dedicação que só Deus pode receber. E é aí que a gente pode trabalhar e identificar isso na nossa vida. O Tim Keller, quando ele vai falar sobre essa situação, ele diz o seguinte: o ídolo possui uma posição de controle sobre o seu coração quando você dispõe muito de sua paixão e energia, de seus recursos materiais e emocionais a ele sem pensar 2 vezes. O que é que você não precisa pensar 2 vezes para mergulhar de cabeça, para se entregar completamente, para se dedicar de corpo e alma? O que é que se te ligar, se te chamar, se falar com você, você não pensa nenhum momento sequer para poder empregar sua força, seu dinheiro, sua energia, seu tempo naquilo ali? E aí 3 perguntas para ajudar a gente a identificar um ídolo. Primeiro, existe algo que domina o meu coração de forma que eu jamais aceitaria viver sem? O que é que controla o seu coração, que você fala assim, isso aqui, se eu ficar sem isso aqui, a vida perde a razão? Se não for Deus, é um ídolo. Segunda pergunta, baseado no próprio texto ali. Existe algo que domina a minha alma de forma que eu estaria disposto a pecar para poder me equilibrar emocionalmente? Porque a alma é esse lugar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, que às vezes se desequilibra, que às vezes a gente desorganiza, desordena. Tem alguma coisa que quando você fica com ansiedade, quando você fica angustiada, quando você fica ansioso, quando você para e pensa assim, eu não posso porque eu vou me descontrolar, que você está disposto a pecar em ordem de trazer equilíbrio emocional para você? Você fala assim, não, isso aqui me traz paz, isso aqui me centra novamente. E existe algo que exaure
as minhas forças hoje, de forma que eu estou sempre cansado ou cansada para poder realizar algo para Deus? Existe alguma coisa que está drenando a sua força? E na hora que você tem que fazer alguma coisa para Deus, você fala assim, eu não vou conseguir porque eu estou muito cansado. Porque, eu cansei, eu fiz muito isso, e aí eu não tenho força, mas eu preciso descansar. Eu preciso parar um pouco, e eu vou precisar substituir essa atividade aqui de Deus, ou da missão de Deus, ou das coisas de Deus, porque essa outra atividade está tomando toda a força e energia que eu tenho. Onde estão os seus interesses? Onde que está o seu coração, a sua alma e a sua força hoje? Na sua vida, nas suas decisões, na sua rotina, no seu dia a dia, nas coisas que você escolhe fazer ou deixar de fazer. Eu queria incentivar você a tomar uma decisão hoje de abandonar os ídolos que você tem carregado. Sejam os ídolos tradicionais, aqueles que aparecem nas figuras em si, sejam esses outros ídolos, pessoais, culturais, intelectuais, os ídolos da alma, os ídolos do coração, os ídolos que ocupam esse espaço de Deus. Eu queria incentivar você a tomar uma decisão hoje. A gente vai agora participar da ceia. E Paulo, quando ele fala para a gente participar da ceia, ele fala que esse é um momento especial da gente examinar a gente mesmo, da gente olhar para dentro e aí tomar a decisão de participar da ceia após tomar algumas decisões com o Senhor. Eu queria que a gente separasse um momento para a gente começar a pensar sobre isso. Os próximos 2 domingos a gente vai tratar das outras 2 coisas. O que é que tira, às vezes, a minha concentração das coisas eternas e direciona para as coisas temporais? E direciona para as coisas desse mundo? O que me apressa? O que faz com que às vezes eu falo assim, Deus, fica aí que eu faço um outro do Senhor aqui, que esse do Senhor é mais legal, vai comigo, porque ele atende às minhas necessidades, porque parece que o Senhor não está atendendo às minhas necessidades. Vamos tirar um minutinho para a gente orar, enquanto os músicos vêm aqui, para você colocar essas coisas diante de Deus, analisar o seu coração, tomar uma decisão. Como o povo de Israel, na sequência do capítulo 32, teve que tomar uma decisão de abandonar o bezerro, quebrar o bezerro, tocar fogo nele, tocar fora aquilo ali. Às vezes você precisa e pode tomar uma decisão hoje, de jogar fora alguma dessas coisas na sua vida. Vamos separar um minutinho para a gente orar sobre isso, individualmente? Senhor, muito obrigado por esse momento, que hoje a gente poder celebrar o Teu corpo, o Teu sangue e não levantar falsos ídolos na nossa vida, que a gente se livre da idolatria no nosso dia a dia. Muito obrigado. Amém. Vamos ficar de pé para a gente participar? Suportado por Cristo, meus pecados levou, pela cruz deu-me vida. Não sou mais eu,
um pródigo voltou. Minha fé vem de Cristo, é tudo que eu tenho e sou. Dos pecados antigos, hoje eu limpo estou. Eu já fui um escravo, condenado também, mas Jesus me fez livre. Não vou voltar, eu seguirei meu rei. Minha fé vem de Cristo, é tudo que eu tenho e sou. Dos pecados antigos, hoje eu limpo estou. A Bíblia nos diz que na noite que Jesus foi traído, ele tomou um pão e, tendo dado graças, ele partiu esse pão, ele deu para os seus discípulos, ele falou: tomai e comei, porque isso é o meu corpo que é dado por vós. Deus é um Deus que se sacrifica por nós. Não é o Deus que requer sacrifícios. Antes ele se sacrifica por nós, para que a gente possa ter vida, para que a gente possa ter a integridade do nosso corpo. Ele parte o corpo dele. E ele fala para os discípulos: façam todas as vezes isso em memória de mim. Então, em memória de Jesus, lembrando o seu sacrifício por nós, coma do pão. Jesus querido, muito obrigado pelo teu corpo, pelo teu sangue que foi dado por nós lá na cruz, para que a gente tivesse uma oportunidade e uma esperança de ter uma vida nova. Ajuda-nos, Senhor. Amém. Tome a ceia comigo, pegue o vinho e pão, sacrifício de vida. Ressuscitou, hoje eu te chamo, irmão. Minha fé vem de Cristo, é tudo que eu tenho e sou. Dos pecados antigos, hoje eu limpo estou. Suportado por Cristo, meus pecados levou. Pela cruz deu-me vida. Não sou mais eu, um pródigo voltou. Minha fé vem de Cristo, é tudo que eu tenho e sou. Dos pecados antigos, hoje eu limpo estou. Minha fé vem de Cristo,
Por semelhante modo, depois de haverem ceado, Jesus ele tomou o cálice e, tendo dado graças, ele deu para os seus discípulos e disse: tomai e bebei, porque isso é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Façam isso todas as vezes que vocês o beberem, em memória de mim. Em memória de Jesus e em gratidão, porque o sangue dele perdoa todos os nossos pecados. Tome também do cálice. Tome a ceia comigo, pegue o vinho e pão, sacrifício de vida. Ressuscitou, hoje eu te chamo irmão. Minha fé vem de Cristo, é tudo que eu tenho e sou. Dos pecados antigos, hoje eu limpo estou. Hoje eu limpo estou. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua infinita bondade por nós. Somos gratos pela Tua paciência conosco, paciência que leva a tolerar e nos mostrar e repetir vez após vez a respeito, Deus, de vezes que nós nos afastamos de Ti, buscamos em ídolos a satisfação dos nossos desejos, das nossas vontades, e o Senhor tem paciência, o Senhor tem nos dado novas oportunidades de nos voltarmos para Ti e termos o Senhor como nosso único Deus e nosso único Senhor. É isso que nós queremos, Deus, nos ajuda a renovar os nossos votos contigo, o nosso compromisso com o Senhor, para que o Senhor seja o nosso único Deus. Nos ajude, Espírito Santo, a entender quais coisas a gente faz que podem estar se tornando idolatria na vida da gente, para que isso não venha nos afastar e não nos torne, no final da linha, cristãos não praticantes, cristãos nominais, pessoas que professam uma fé maravilhosa, mas vivem outras coisas na sua vida. Eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós, que o Senhor leve a gente em paz para casa, debaixo da Tua segurança, do Teu cuidado. Nós continuamos orando também pela vida do Rinaldo, pedindo, Deus, que o Senhor abençoe a vida dele, pedindo que o Senhor intervenha nessa situação, na situação da saúde dele, que o Senhor também conforte ele nesse momento, tire dor dele, qualquer ansiedade, angústia que ele possa estar sentindo. E abençoe também a vida da Lígia nessa circunstância, no meio dessa situação. Continue cuidando dela, dando a ela a paciência, dando a ela paz, sobretudo, Deus. E que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós também. Pedimos que o Senhor nos ajude para que a gente também não caia na tentação de construirmos bezerros para nós, que nos sirvam como Deus, para nos conduzir para aquilo que a gente deseja, mas que o Senhor seja o nosso guia sempre. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus, e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.